Olha, eu gostaria, então, de chamar a atenção. O título da minha apresentação é Mortandade de abelhas por agrotóxicos. E gostaria de chamar a atenção de que, já no título, eu uso uma fotografia que é um complexo de fotos que representam a situação das abelhas em nosso país. Cada uma dessas fotos mostram essa tragédia que é a mortandade das abelhas. Eu costumo normalmente apresentar essa fotografia no final das minhas apresentações, só que hoje eu inicio com ela e chamando a atenção que aqui no centro tem um rapazinho de 12 anos. Nessa fotografia, ele tinha 12 anos quando eu tive o prazer de conhecê-lo em Catanduva, quando eu estava visitando um apiário do seu pai, que foi dizimado, e ele mostrou nas suas mãos o resultado. Me desculpem. Cada vez que eu falo sobre isso, eu me emociono. Bom, essa é a situação que nós temos no Brasil, a mortandade generalizada de abelhas. Esse rapazinho hoje tem 18 anos e a mortandade continua. Eu faço a pergunta: você sabia que as abelhas vivem na face da Terra há mais de 50 milhões de anos e que elas estão desaparecendo por imprudência do homem? Infelizmente, isto vem ocorrendo. Então, no mundo, a importância das abelhas é indiscutível e ela foi considerada recentemente como um animal mais importante do planeta. Gostaria de chamar a atenção dessa afirmativa de Albert Einstein, que previu que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, em seguida os homens também desapareceriam. Todavia, há dúvidas se essa previsão catastrófica desse prêmio Nobel, Albert Einstein, se essa previsão é atribuída a ele. No entanto, qualquer que seja o autor desse comentário, infelizmente, um fato já é realidade. Em muitas regiões do mundo, a população de insetos está reduzindo, e o que foi confirmado cientificamente por entomólogos em 2017, em Krefeld, na Alemanha, onde consta a publicação de um livro chamado O Apocalipse dos Insetos, de Brooke Jarvis, publicado no New York Times Magazine em 9 de dezembro de 2018. Essa fotografia mostra essa variabilidade de insetos e que o Brooke Jarvis usou na capa do seu livro para mostrar como é importante isso aí. Essa publicação trouxe um histórico muito interessante que eu gostaria de apresentar agora, a respeito de um passeio de bicicleta de um dinamarquês, Sonny Boys Riis, e seu filho em 2016, isto no norte de Copenhague, na Dinamarca. O que queria dizer o Sonny Boys Riis? Que na década de 70 e 80, os passeios de bicicleta no verão significava que as pessoas precisavam fechar a boca para atravessar as nuvens de insetos que encontravam na frente ao passear de bicicleta, mas, inevitavelmente, eles engoliam muitos dos insetos. E isto, em 2016, não ocorreu. Essa ausência
parecia um alarme. O que estaria acontecendo? Declínio dos insetos, declínio das abelhas, as polinizadoras das plantas, os bioindicadores da saúde. As abelhas estavam morrendo. Constava-se, então, na ocasião, que algo estava errado. E os homens eram responsáveis por isso. E quais os impactos dessa descoberta? O problema da morte dos insetos, em particular, as abelhas, é um problema mundial. Temos constatado isso em todos os congressos internacionais da Pimôndia, onde a grande preocupação é a morte das abelhas. A agricultura, o meio ambiente, a economia, a saúde do homem são temas que hoje abordam o problema da morte das abelhas, pela sua importância. E quais são as causas principais dessa morte? São os agrotóxicos, que é o tema principal do Fórum Baiano de Mortandade de Abelhas. Esse autor, que passeava com seu filho menor lá na Dinamarca, o Ries, ele não foi o único a perceber o declínio dos insetos ou a perda da diversidade, pois o problema é mundial. Na ocasião, já se divulgou que nos Estados Unidos, aquela linda borboleta monarca que eu vou mostrar em seguida, havia reduzido em 90% a sua presença nos últimos 20 anos. E também a mamangava, o Bombus affinis, apresentava uma redução de 87%. Vejam, senhores, esta perda é muito grande. E, na ocasião, em 2017, em Krefeld, na Alemanha, alguns autores entomólogos resolveram fazer um estudo sobre a redução dos insetos e constaram que isso vinha ocorrendo e que nos últimos 27 anos a frequência de perda era muito grande. A atual perda mundial de biodiversidade está na 6ª edição e dessa vez ela é causada por seres humanos. De tal forma que a Science criou um termo recentemente chamado defaunação, ou seja, destruição da fauna. E um pouco mais tarde, ela criou o termo aniquilação biológica. Isso é muito grave. Nós, biólogos, nós, pesquisadores, nós, apicultores, meliponicultores, precisamos fazer alguma coisa. Consta que já em 2017, na Europa, houve um declínio de 80% dos insetos. Mas, felizmente, nem tudo está perdido. Em Amsterdã, na Holanda, em 2018, houve um aumento da diversidade das abelhas, após ter sido investido 38,5 milhões de dólares na melhoria do ambiente para as abelhas. Vejam que coisa interessante. No entanto, quero chamar a atenção sobre uma outra ação maravilhosa que ocorreu na Bavária, na Alemanha, em fevereiro de 2019. Nessa ocasião, houve uma petição popular com 1.700.000 assinaturas, e esta petição virou lei. E nessa lei consta que até 2030 deverá haver um aumento de habitats naturais, deverão ser protegidas as matas ciliares, deverá haver um aumento no cultivo dos produtos orgânicos e uma proibição dos agrotóxicos.
E mais interessante, uma garantia do plantio de flores em 10% dos campos livres encontrados na Bavária. E, com isso, é garantido o aumento da área de alimento para as abelhas. Veja que coisa maravilhosa. Os nossos políticos precisam tomar isto como um exemplo e nos ajudar. Aqui eu tenho a nossa borboleta monarca, a Danaus plexippus, mostrando, então, a sua beleza e, lamentavelmente, a redução de 90% da presença dela nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos. E aqui eu tenho essa fotografia linda da mamangava, o Bombus affinis, nos Estados Unidos, que nos últimos 20 anos teve uma redução de 87%. Isto tudo que eu estou comentando está relacionado à presença dos agrotóxicos. Nesse fórum, com toda certeza, os senhores terão N informações sobre a importância dos agrotóxicos para combater as pragas, mas principalmente o efeito nocivo deles nas abelhas. Mas eu quero chamar a atenção para essa informação publicada em 12 de abril de 2019, em que, do Repórter Brasil, em que consta que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E essa publicação mostra um escândalo de saúde pública mencionado, denunciado pela doutora Larissa, que é a nossa colega, a Larissa Bombardi, colega da USP de São Paulo, onde ela mostra, neste gráfico do lado esquerdo, uma diferença de tratamento. Por exemplo, o herbicida glifosato é utilizado na Europa num limite de 0,1 miligramas por litro. No Brasil, 500 gramas. É um aumento de apenas 5.000 vezes. Por quê que nós, aliás, 500 miligramas, por que há esse tratamento tão diferente? Veja como nós somos bondosos na classificação e como a Europa é bastante rigorosa. Portanto, a mortandade das abelhas devido aos agrotóxicos, ela está pondo em risco a apicultura e a meliponicultura brasileira. O mais recente a ser denunciado foi uma publicação feita em Santa Catarina em 13 de agosto de 2021. Mas nós temos N outras publicações que vão do Pará até o Rio Grande do Sul. E os apicultores normalmente encontram esse cenário em que colmeias são encontradas sem abelhas, retira-se favos que têm mel, porém não têm abelhas. Isto devido à presença dos agrotóxicos e principalmente dos neonicotinoides que causam o CCD ou o desaparecimento das abelhas. Eu aproveito já para dar uma informação importante. Os neonicotinoides atuam diretamente sobre o cérebro das abelhas, de tal forma que, ao chegarem nas culturas onde existe a presença de pólen ou de néctar, as abelhas entram em contato com os produtos químicos, os agentes dos pesticidas, e esses agentes atuam diretamente no cérebro delas, de tal forma que causa uma deterioração na comunicação no corpo da abelha, de tal forma que ela passa a ter N dificuldades fisiológicas,
e principalmente uma que é a memorização. Ela acaba esquecendo de onde ela veio e, com isso, ela morre no campo. Por isso que se chama CCD, Colony Collapse Disorder, que é a síndrome do desaparecimento. Agora, é importante a gente ter uma noção geral sobre a ação desses pesticidas neonicotinoides, que são os mais tóxicos para as abelhas. Esses produtos são absorvidos pelo sistema vascular das plantas e são eliminados pelo pólen, néctar e água. Porém, vejam lá essa informação interessante. Permanecem mais de 5 anos no solo. Então, se nós fizermos uma pesquisa e se nós eliminarmos esses pesticidas hoje, teremos ainda que aguardar 5 anos para que desapareçam do solo. Como eu comentei, o problema maior é causado na memória das abelhas, causando CCD. Porém, prejudicam forrageamento. E o que quer dizer isso? Prejudicam a produção das abelhas. Em face dessa problemática, nós criamos, então, uma instituição, uma ONG, em Ribeirão Preto, chamado Be or Not to Be, baseado em Shakespeare, ser ou não ser, só que aqui, ter abelhas ou não ter abelhas. E nessa instituição, nós temos N ações. Uma das principais ações que nós tivemos foi a criação de um aplicativo, que é o Bee Alert, que é utilizado pelos apicultores e meliponicultores para registrar a ocorrência de morte das abelhas. Uma outra ação que nós realizamos foi relacionado à produção educacional. Nós criamos um livro, um caderno de atividades, em que a gente demonstra a importância das abelhas, principalmente para crianças de 8 a 11 anos. Porém, eu normalmente costumo dizer que pode ser utilizado por crianças mais longevas, ou seja, crianças até 90 anos de idade. Tal a importância que nós damos para a parte educacional e do meio ambiente. Aqui é para mostrar como é que funciona o nosso aplicativo e para chamar a atenção de que, após sua criação em 2004, ele passou a ser utilizado num projeto de doutorado de um aluno meu, lá da Universidade Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O doutorando Deison Castilho, que em julho de 2018 terminou sua tese coletando dados sobre a mortandade das abelhas no Brasil. Como resultado principal desse trabalho, eu gostaria de mostrar essa estatística, que é uma estatística de morte de abelhas de 2014 a 2018, apresentado no nosso aplicativo. Uma ocorrência em que mais de 350 apicultores registraram a perda de suas colmeias. Mais de 25 mil colônias perdidas, das quais aproximadamente 87% eram apis mellifera e 13% abelhas sem ferrão. E o que representa isso? Mais de 1,5 bilhão de abelhas mortas, 90% pelos pesticidas fipronil e os neonicotinoides. Isto, nós temos dados de 18 estados com ocorrências, que são esses estados relacionados. A maior frequência nós encontramos no estado de São Paulo. Porém, em todos eles, nós temos dados registrados.
E uma coisa importante, os dados durante toda a pesquisa apresentam resultados em todos os meses do ano. Portanto, independente da estação do ano, nós temos mortandade. E isto é o fato ainda mais lamentável. Aqui eu quero mostrar é o nosso caderno de atividades, que foi publicado pela minha filha Rosane Gonçalves e por mim, e uma fotografia de um grupo de crianças do estudo do ensino fundamental em Ribeirão Preto, de uma amostra de mais de 4.000 alunos que utilizaram o nosso caderno de atividades e que passaram a defender as abelhas. As nossas ações da nossa ONG, graças a Deus, têm sido bem recebidas no país e no exterior, e temos tido vários prêmios. Inclusive, quero chamar a atenção desse prêmio da FILAP, no Congresso Latino-Americano de Apicultura, pela campanha das abelhas sem abelha, sem alimento. E também temos 2 medalhas de bronze que nós obtivemos em 2015 no Congresso de Daejeon, na Coreia do Sul, no Congresso da Apimondia. E aqui eu mostro a premiação em 2015 em Cannes, na França, com o 2º lugar na categoria Planet, na campanha do No Food, que são os cartazes que mostram a morte das abelhas e uma guerra silenciosa. Esse é um dos cartazes que foi premiado, é o 2º prêmio em Cannes. Terminando, então, eu queria chamar a atenção que o problema sério que nós constatamos nessa mortandade de abelhas é a pulverização aérea com os pesticidas e que, graças ao problema da deriva causada pelo vento, como nós podemos verificar, aí o deslocamento da pulverização, isso acaba eliminando as abelhas dos apiários, porém, o mais sério, as abelhas da natureza. E essa estatística não existe. Infelizmente, nós não temos nenhum trabalho científico que mostra a perda das abelhas da natureza. Caminhando nessa direção, nós vemos que as abelhas estão sendo eliminadas e que surgiu recentemente uma nova profissão. É a profissão de polinizador homem-abelha. Isso já está ocorrendo na China. Num dos congressos que tivemos recentemente na Turquia, um apresentador veio trazer os resultados, o que estava sendo feito na China para tentar resolver a falta de abelhas. A continuar, como temos visto no Brasil, o uso indiscriminado das abelhas, nós vamos ter que realizar ações como essas, em que as pessoas precisam ficar penduradas nas árvores, realizando a polinização com as mãos. E isso aí já é uma realidade na China. E eu espero que no Brasil a gente tenha uma reação no sentido de eliminar o uso indiscriminado. Com isso, eu mostro essa abelhinha pedindo, por favor, proteja-me. E é o que eu peço a todos os participantes que nos ajudem nessa campanha de proteção das abelhas e do meio ambiente. Muito obrigado.